Persuasão é uma habilidade muito poderosa e os grandes oradores da história mostram que usá-la para o bem ou o mal é uma escolha que só você pode fazer. Fala, copywriter! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal da Você Ligado, o espaço onde você pode encontrar conteúdo gratuito e de alto valor sobre copywriting que, sem dúvida, vai te fazer gerar muita riqueza aqui no digital. Você que está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu me chamo Roberta Santos, sou sócia, fundadora e especialista em copywriting da Você Ligado, agência digital e escola de copywriting que já impactou milhares de vidas nos últimos anos, com treinamentos, workshops, palestras, masterminds, eventos e muito mais. E se você não faz a menor ideia do que é ou por que eu te chamei de copywriter logo no começo desse vídeo, fique sabendo que de copywriter e louco, todo mundo tem um pouco. Então não vai embora não. Assista ao vídeo até o final, porque eu te prometo que vai agregar muito valor ao seu conhecimento e repertório profissional. O meu objetivo é que você saia daqui decidido a usar os seus poderes de persuasão para o bem da sua família, da sua comunidade local ou religiosa e até mesmo de uma multidão de pessoas desconhecidas que podem ser transformadas através dos produtos e serviços que a sua empresa vende. Mas antes de ir ao ponto-chave desse vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que é tão importante se comunicar bem, seja através da fala ou da escrita? Me permita ser mais específica. No seu trabalho, na faculdade ou círculo social, você já viu pessoas aparentemente menos qualificadas conquistarem excelentes oportunidades simplesmente por serem mais desenroladas ao falar? Você já viu pessoas sofrerem injustiças ou serem manipuladas e nem sequer conseguirem contestar o seu opressor? Quando a gente reflete sobre isso, começa a ter mais clareza sobre a relevância de saber construir argumentos consistentes e persuasivos na nossa própria comunicação. Fato é que temos exemplos na história dos efeitos positivos e também negativos que a persuasão pode gerar, a depender exclusivamente da intenção de quem dominou a arte de influenciar os outros. E que fique claro, eu não vim aqui demonizar a persuasão, até porque foi essa habilidade que me tornou milionária antes dos 30. E é através dessa habilidade que a Você Ligado contribuiu com o sustento de mais de 30 famílias até hoje. Nos próximos minutos, você vai descobrir, através da vida e história de 4 grandes oradores que viveram em épocas diferentes e tinham propósitos de vida muito diferentes também, como a habilidade da persuasão pode te ajudar a vender suas ideias, produtos, serviços e tornar a sua comunicação memorável. Ele foi um dos principais líderes pacifistas negros, conhecido mundialmente por lutar contra a segregação racial e pelos direitos civis dos negros na América na década de 1950 e 1960. Nascido numa família cristã no dia 15 de janeiro de 1929, Luther King concluiu o seminário teológico Crozer no estado da Pensilvânia e em 1954 ele se mudou de Atlanta para a cidade de Montgomery, no Alabama, onde a segregação racial era intensa. Naquela época, havia leis em estados norte-americanos que separavam negros e brancos. Os negros não podiam frequentar os mesmos lugares que os brancos. Eram obrigados a se levantar e ceder espaço para um branco no ônibus e podiam até serem presos se ousassem andar no lado da rua específico para brancos. O que acontecia é que as pessoas eram julgadas pela cor da sua pele e toda essa segregação moveu Martin Luther King a organizar e liderar manifestações pacíficas contra o segregacionismo e exigir direitos civis para os negros. A formação religiosa e atuação como pastor fizeram de Martin um exímio orador. Ele sabia exatamente como usar os argumentos consistentes para defender as suas ideias e mobilizar multidões através dos seus discursos. Em 28 de agosto de 1963, ele participou de uma grande manifestação em Washington pela defesa dos direitos civis dos negros. Na ocasião, o Congresso norte-americano estava em votação pelos direitos civis dos negros e a manifestação foi organizada para defender a aprovação dessa pauta. As autoridades temiam que a grande quantidade de pessoas reunidas na frente do Memorial Lincoln gerasse algum tipo de violência, o que prejudicaria a votação no Congresso. Mas isso não aconteceu. A manifestação foi pacífica e os presentes puderam ouvir um dos discursos mais marcantes de todos os tempos, I Have a Dream. Luther King compilou nesse discurso as dores mais profundas dos negros americanos e expressou o seu maior desejo, de que todos os americanos fossem julgados pelas suas ações e caráter e não pela cor da pele. I have a dream that my 4 little children
one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. O discurso é emocionante, cheio de elementos de copy. Se você quiser uma análise completa, comenta aqui embaixo que eu trago para você aqui no canal. Pouco tempo depois desse discurso, o Congresso norte-americano aprovou os direitos civis para os negros. Com isso, a segregação racial começou a enfraquecer e os estados resistentes começaram a ser pressionados a também abolir as leis que separavam negros e brancos. Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 1964 devido à sua luta pela igualdade racial e liderança pacífica, sendo o mais novo a receber o prêmio. E a influência dele ultrapassou os limites dos Estados Unidos e influenciou a luta contra o racismo em outras partes do mundo. Como, por exemplo, a África do Sul, que viveu o Apartheid entre os anos de 1948 e 1994. Mas apesar do êxito no movimento pelos direitos civis e da admiração que Luther King cativou nos 4 cantos do mundo, essa história não teve um final feliz. O líder negro ainda era alvo de protestos de extremistas que não queriam o fim da segregação racial. All we say to America is be true to what you said on paper. If I lived in China or even Russia or any totalitarian country, King foi baleado e morto em 4 de abril de 1968 na cidade de Memphis, no Tennessee, quando participava de eventos em defesa da igualdade racial. O assassinato de Luther King comoveu o mundo todo e mostrou que ainda havia muito a se fazer nos Estados Unidos para acabar com o racismo e com essa separação racial. A data de seu nascimento, dia 15 de janeiro, foi transformada em feriado nacional nos Estados Unidos como um lembrete da causa pela qual ele lutava. Pô, eu não tenho intenção de usar a persuasão para vender produtos ou serviços. Eu quero usá-la na minha comunidade religiosa. Eu quero usá-la para fazer o bem, promover ações sociais. Copy pode me ajudar? A resposta é sim. E para ilustrar isso, vamos analisar os elementos de persuasão usados por um dos evangelistas mais influentes do mundo, Billy Graham. Ele nasceu em 1918 e foi criado numa fazenda em Charlotte, na Carolina do Norte. E quando criança, ele adorava ler por horas seguidas sobre os mais diversos assuntos. Um hábito que lhe rendeu um conhecimento vasto e muito repertório. Após se formar no ensino médio, ele estudou teologia no Trinity College, na Flórida. E em 1939, ele começou o seu ministério como pastor de uma pequena igreja batista em Illinois. Billy foi idealizador das chamadas Cruzadas de Billy Graham, gigantescos eventos evangelísticos que lotavam estádios, praças, espaços públicos que duravam semanas. E pregando num estádio lotado, ao longo de sua vida, estima-se que ele tenha falado diretamente para cerca de 215 milhões de pessoas em audiências ao vivo em mais de 185 países. A estimativa é que ele tenha influenciado diretamente a conversão de 2,5 a 3 milhões de pessoas ao cristianismo. Mas qual é a explicação para as cruzadas de Billy Graham atraírem multidões e principalmente como é que foi possível manter esse engajamento por 6 décadas? Colocando as convicções religiosas de lado e as suas habilidades de oratória, existem elementos de persuasão na forma como o pastor se comunicava e que gerava profunda conexão com as multidões que se reuniam para ouvi-lo. Há pelo menos 3 que eu gostaria de mencionar aqui nesse vídeo para você. O primeiro é a coerência entre discurso e a prática. Embora fosse conhecido mundialmente, o Billy vivia uma vida simples, falava de um jeito simples e jamais se colocava como centro da mensagem. Acontece que esse é um elemento de autoridade muito forte para o tipo de público que o pastor queria atingir. Então, se eu quisesse tirar uma lição disso para a minha empresa hoje, qual seria? Os valores precisam estar 100% alinhados à comunicação da sua marca. Como assim, Roberto? Imagine uma marca de calçados que se posiciona em defesa dos animais nos seus posts de Instagram, em site institucional e os demais meios de comunicação. Até então tudo certo e dentro do politicamente correto. O problema é que a matéria-prima dos calçados é de origem animal. Temos aqui uma incoerência. Se o público-alvo da marca são pessoas que preferem produtos veganos, o fato dela usar matéria-prima de origem animal
coloca a sua credibilidade em xeque automaticamente diante desse público, percebe? Os valores são essenciais para o branding do seu negócio. São princípios que devem orientar e articular todas as ações de uma empresa, desde a forma como ela se comunica na internet e seus colaboradores trabalham, até o processo de venda. E a partir do momento em que o público percebe que a sua marca não faz o que fala, é natural que deixem de enxergá-la como autoridade. O mesmo vale para um prestador de serviço. Afinal, você se vende o tempo todo. Por isso, analise se você tem sido coerente. E o segundo elemento de persuasão nas abordagens de Billy é a menção às dores e sonhos comuns do público, como por exemplo, o luto, a redenção, restauração familiar. Isso fazia com que as multidões se conectassem com a sua mensagem e atendessem a chamada para ação no final da mensagem, mais conhecida como apelo no meio evangélico. E o terceiro elemento que ajudou o Billy a ir mais longe do que qualquer outro orador já foi em termos de alcance, é que ele se preocupava com a forma de distribuição da sua mensagem. Ele queria alcançar o maior número de pessoas possível e para isso ele recorria aos meios de comunicação mais relevantes da época e que faziam sentido para o seu público. Então ele foi pioneiro em usar os meios de comunicação e a tecnologia a favor do seu ministério. E quando o rádio surgiu, ele não hesitou em ir para as estações de rádio. Quando o cinema começou a se destacar, ele promoveu filmes para alcançar as pessoas por lá também. Quando a TV passou a fazer parte do dia a dia dos americanos, ele impulsionou a distribuição das suas mensagens através desse veículo de comunicação. E o mesmo aconteceu com a internet. Seu objetivo era ir onde o público estava, se comunicar com as pessoas através de uma linguagem simples que elas entendessem, e para isso ele usou todas as ferramentas ao seu dispor, desde a tecnologia até a diplomacia. Mas a influência de Billy não se restringiu ao meio evangélico. Durante o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, Graham repudiou a segregação racial ao lado de Martin Luther King. No cenário político internacional, Graham visitou igrejas e palestrou em reuniões políticas em países comunistas, como Coreia do Norte, China, inclusive na antiga União Soviética, antes mesmo da queda do Muro de Berlim. Enraptured, their eyes never leaving his face, some actually in tears. In past years, you faced many difficulties, but your faith has been strong. E ele também participou de audiências com grandes autoridades religiosas, como o Papa João Paulo II, e desenvolveu um relacionamento próximo com a Rainha Elizabeth II no Reino Unido. Nos Estados Unidos, ele ficou conhecido como o pastor da nação, e a sua influência o levou a ser escolhido como conselheiro pessoal de presidentes republicanos e democratas como John Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton e 2 presidentes da família Bush. Billy Graham morreu em fevereiro de 2018, aos 99 anos, e recebeu todas as homenagens e honrarias em todo o território americano, incluindo figuras importantes como os ex-presidentes Donald Trump e Barack Obama. O terceiro grande orador é uma triste prova de como a junção da persuasão com a oratória podem ser armas letais nas mãos dos seres humanos perversos. Hitler, nascido na Alemanha em 89, é um dos maiores comunicadores e mais desprezíveis homens que já pisaram na Terra. Ele encabeçou e liderou um dos massacres genocidas mais nojentos que o mundo já viu, o Holocausto. Mas o personagem messiânico construído por Adolf Hitler não surgiu de uma hora para outra. Antes de se tornar líder do partido que perseguiu e assassinou judeus, negros, homossexuais, deficientes físicos e mentais, Hitler lapidou suas habilidades ao longo de 2 décadas. Ele se metia em discussões ideológicas com operários marxistas nas fábricas onde trabalhava, em bares e até mesmo na pensão onde ele morou, chegando a treinar os seus discursos em frente ao espelho por horas e horas. O que explica um homem de estatura pequena e aparência física grotesca conseguir hipnotizar uma nação inteira a perseguir e matar 6 milhões de pessoas de forma tão cruel? A verdade é que Hitler se aproveitou do ego ferido de uma nação que saiu humilhada na Primeira Guerra Mundial. Com a assinatura do Tratado de Versalhes, a Alemanha basicamente assumiu a responsabilidade pela guerra, sendo punida com duras perdas em território e dívidas quase que impagáveis. Quando Hitler começou a ascender como líder do partido nazista, o país alemão vivia uma das maiores inflações da sua história. E assim, a sua estratégia foi encarar o rancor e o ódio profundo que esse povo carregava e dar nomes fáceis de digerir aos inimigos do país. Os marxistas, políticos, o capitalismo internacional e os judeus. Lunático e com a capacidade de oratória hipnótica,
Hitler conseguiu vender o sonho de uma grande nação pura, eugenicamente homogênea, sem judeus, negros, ciganos, homossexuais e deficientes físicos, e ele se autoproclamava como um Messias predestinado que recebeu a missão divina de restaurar a honra da Alemanha. Walter Langer, o autor do livro A Mente de Adolf Hitler, descreve o poder hipnótico do líder nazista sobre as multidões. Seus comícios estavam simplesmente cheios e no momento em que terminava de falar, tinha entorpecido completamente as faculdades críticas de seus ouvintes, deixando-os dispostos a acreditar em quase tudo que ele dizia. A sua língua era como um chicote que estimulava as emoções. Sempre conseguia dizer o que a maioria pensava em segredo e não sabia verbalizar. Eles estavam quase que intoxicados. Em Mein Kampf, Minha Luta, a obra conhecida como a Bíblia nazista, o próprio Adolf Hitler atribuiu seu sucesso ao conhecimento da psique das massas, onde explica: a psique das massas não reage a nada que seja fraco ou pela metade, tal como a mulher cuja sensibilidade espiritual é determinada mais pela razão abstrata do que por um desejo emocional indefinível de alcançar o poder, e que por essa razão prefere se submeter ao homem forte e não ao fraco. A massa também prefere quem dá ordens e não quem implora. O que a gente vê aqui é que Hitler se vestiu de todas as dores e frustrações de um povo que, em maior ou menor grau, também estava à beira da loucura. A razão pela qual as pessoas se conectavam com ele é que ele exteriorizava os sentimentos e anseios mais profundos e secretos que elas tinham. E para Walter Langer, não foi só Hitler o louco que criou a loucura alemã. A loucura alemã também criou Hitler. Como copywriter, eu chego à mesma conclusão que Blair Warren ao definir a técnica de copy do inimigo em comum. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos e confirmam suas suspeitas e ajudam a atirar pedras contra seus inimigos. Mais atual, o quarto grande orador nos ensina como vender ideias através de boas histórias. Sim, estamos falando dele, do homem visionário que revolucionou o mercado de tecnologia e fez da Apple a empresa mais valiosa do mundo, Steve Jobs. Com habilidades proeminentes em oratória e reconhecido por praticar seus discursos por horas, Steve Jobs era expert em storytelling. Ele fazia questão de envolver o público com boas histórias, mesmo durante as apresentações técnicas de novos produtos da Apple. Uma característica muito marcante dessas apresentações é que ele sempre se preocupava em entregar para a plateia uma apresentação memorável, seja através da dramatização, de elementos surpresa ou do uso de frases de efeito com ganchos de valor. Um exemplo disso foi a apresentação de lançamento do iPod Nano em 2005. E para exemplificar o quão compacto era seu aparelho, ele retirou do bolso da sua calça jeans o iPod, que surpreendeu e arrancou aplausos da plateia. Wonder what this pocket's for? I've always wondered that. Well, now we know, because this is the new iPod Nano. Outro discurso memorável do ex-diretor executivo da Apple também foi feito em 2005, durante a cerimônia de colação de grau da Universidade de Stanford. Além de aplicar storytelling brilhantemente ao contar histórias da sua vida pessoal e extrair lições para os formandos, Steve recheou o seu discurso com frases que grudaram na mente das pessoas como: sejam tolos, sejam famintos. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Agora vamos recapitular quais foram as pérolas de persuasão que extraímos da vida e estilo de comunicação desses 4 grandes oradores. Primeiro, seja empático. Fale das dores e sonhos da sua audiência para fisgar a atenção do seu público. Só assim eles vão se identificar e conectar com a sua mensagem. Segundo, utilize linguagem simples. Falar difícil só vai afastar o seu público de você. Terceiro, coloque a persona como protagonista. Lembre-se que na comunicação persuasiva, o outro é sempre o personagem principal. Quarto, se posicione como aliado do seu público. Deixe claro para o outro quem é um inimigo em comum e que você é um aliado que o ajudará a vencer esse inimigo. Quinto, conte histórias emocionantes, assim você vai aumentar as chances de envolver a sua audiência na comunicação.
Agora eu quero saber de você. Tirou algum outro insight da história desses 4 grandes oradores? Compartilha com a gente nos comentários, assim a gente pode multiplicar o conhecimento e fazer desse canal a maior e mais colaborativa fonte de conhecimento em copywriting deste país. E não esqueça de fazer a sua inscrição se ainda não é inscrito, ativar as notificações para a gente se encontrar de novo nos próximos vídeos. Combinado? Super beijo e até!